Caríssimos irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus por termos este privilégio, mais uma vez, neste mês do Sacratíssimo Coração de Jesus, e no mês da Santíssima Eucaristia, meditar, contemplar sobre este grande mistério do amor de Jesus presente no meio de nós, pelo dom sublime que Jesus nos concede na Santíssima Eucaristia, e onde pela Santíssima Eucaristia deixa estar tão próximo de nós o seu Sacratíssimo Coração. Este coração que assim não contemplamos apenas em uma pintura, um quadro artístico, mas este Sacratíssimo Coração de Jesus podemos conhecer e experimentar tão próximo, junto de nós, em forma viva e verdadeira, coração que palpita de amor por todos nós, a Santíssima Eucaristia. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, iniciamos com uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje queremos meditar o número 1325 do Catecismo da Igreja Católica, onde o texto do Catecismo nos fala assim: a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é ela mesma. A Eucaristia a significa e realiza. E depois fala: nela, a Santíssima Eucaristia, está o clímax tanto da ação, pelo qual em Cristo Deus santifica o mundo, quanto do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por Ele ao Pai. Mais uma vez e de outra forma, nos é mostrado a Santíssima Eucaristia, mesmo como cume, como ápice, e aqui utiliza ainda o termo de clímax da vida da Igreja, da ação da Igreja aqui neste mundo. Mas queremos assim seguir passo após passo na leitura e reflexão do texto. Primeiro, a comunhão da vida com Deus e a unidade do povo de Deus. A Eucaristia a significa e realiza. A comunhão da vida com Deus. A Eucaristia, a Santíssima Eucaristia, significa e realiza. Como nós podemos entender esta frase? Se nós meditamos e lemos o Evangelho de São João, nós chegamos também a conhecer quando ele, no discurso eucarístico, nos fala: eu sou o pão vivo descido do céu. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é aquele que vos dá o pão verdadeiro do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Então, esta comunhão de vida com Deus, a Eucaristia significa e depois também realiza. Na Santíssima Eucaristia, nós não temos simplesmente uma realidade terrestre perante nós, mesmo nós temos perante nós esta aparência humilde, aliás pobre, de Jesus Eucarístico. Mas a Igreja nos mostra e nos declara e também nos comprova tantos milagres
que ao longo da história aconteceram a partir em relação ao mistério eucarístico, que aqui nós não temos apenas uma realidade terrestre perante nós. A Santíssima Eucaristia é realidade celeste, é realidade que vem do céu, é realidade que vem por parte do próprio Deus e nos é dado aqui na terra para, como Jesus nos declara também no capítulo 6 do Evangelho de São João, para dar a vida ao mundo, a comunhão de vida com Deus. A Eucaristia significa e depois realiza, porque a Eucaristia é alimento, e alimento celeste, e alimento é exatamente aquilo que Deus nos dá para manter-nos em vida, para comunicar-nos a vida, para fortalecer a nossa própria vida. Agora, se é um alimento celeste, se é um alimento que vem do céu, então indica que não dá simplesmente vida terrena, não simplesmente aumenta o vigor do nosso corpo, mas é um alimento celeste, um alimento divino, dado por Deus para, sim, nos dar vida divina, vida sobrenatural. E como Jesus fala no mesmo capítulo 6 do Evangelho de São João, vida eterna. O pão que eu darei é a minha carne, e a bebida que eu darei é o meu sangue, sim, dados para a vida do mundo. Jesus veio para este mundo, desceu do céu e veio para esta terra para dar a vida ao mundo, dar vida a todos nós. Então, a Santíssima Eucaristia significa, indica esta sua origem celeste, porque não em qualquer lugar a gente recebe este alimento, mas é na igreja, é na Santa Missa, e pelas mãos do sacerdote, do ministro de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos este alimento celeste. Simboliza, indica esta sua origem celeste, que se confecciona na ação sublime da Santa Missa, na liturgia da Igreja, mas não somente simboliza esta sua origem sobrenatural celeste, mas a própria Eucaristia também comunica esta vida celeste, que nos põe em comunhão com Deus, porque é o alimento que nós recebemos, o alimento que nós acolhemos dentro de nós. É a forma mais íntima onde nós podemos acolher o dom que vem do alto dentro de nós, assimilando este alimento dentro de nós. E o nosso organismo, a nossa alma e nosso corpo se apropriando deste alimento celeste. A comunhão de vida com Deus. A Eucaristia a significa e realiza. E segundo a unidade do povo de Deus, a Eucaristia significa e realiza. Os padres da Igreja meditaram amplamente também sobre este simbolismo e significado da Santíssima Eucaristia. Então são os muitos grãos de trigo que crescem no campo e depois estão sendo recolhidos, triturados, moídos e afinal formam assim então a farinha, e farinha vem sendo amassado e depois no final forma a massa, no final cozido forma o pão.
Então, esta multiplicidade dos grãos de trigo, aqui agora é levada a uma união. Formam todos um só pão. E este pão significa a igreja, significa o corpo místico de Cristo, onde em Cristo nós todos somos reunidos. E é exatamente isto que a Eucaristia significa, por um lado. Ela também opera e realiza. Como a Santíssima Eucaristia nos coloca em comunhão com Deus, em comunhão vital com Deus. Então, esse Deus que parece para nós inalcançável, sendo nós criaturas pequenas, como formiguinhas, nos arrastando sobre o chão dessa terra. Na Santíssima Eucaristia, nós atingimos esta realidade sobrenatural, eterna, da presença de Deus. E ao mesmo tempo, na Santíssima Eucaristia, é realizada, tal significada e realizada a unidade do corpo místico de Cristo. Então, a Santíssima Eucaristia significa esta união e ela opera esta união. Porque se nós recebemos Jesus na Santíssima Eucaristia, é pelo próprio Jesus que nós recebemos e que nós, em Cristo, somos unidos também, nós todos, entre nós. Se eu recebo Jesus, e se o meu irmão e a minha irmã também recebem Jesus, se os muitos recebem, o único Senhor é em Cristo, nosso Senhor, que nos encontramos um vínculo que nos une também a todos nós, uns com os outros. Em Cristo, formamos um só corpo e cada vez que nos comungamos, cresce esta união com Cristo, nosso Senhor, e cresce esta união também entre nós. Então, cada Santa Missa em que nós participamos e de que nós saímos tendo recebido Jesus na Eucaristia, devemos sentir também, experimentar um amor maior para cada um dos nossos irmãos e também uma pertença maior de uns com os outros, um senso de responsabilidade maior de um com o outro. O outro já não é simplesmente alguém que participou também da Santa Missa, mas ele é meu irmão. Ele faz parte do mesmo corpo que eu mesmo faço parte. Então a gente já vê que esta primeira frase deste número 1325, Catecismo da Igreja Católica, é já muito carregado de conteúdo e de um profundo sentido. Ali também fala a comunhão da vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a significa e realiza. Então, aí a gente também vê que exatamente é pela participação na Eucaristia, o antecedendo pela celebração e a consequente participação na Santíssima Eucaristia, a Igreja se torna cada vez mais aquilo que ela é, ou aquilo que é, ela é destinada a ser. Porque igreja, o que significa? Igreja significa convocação, congregação dos filhos de Deus aqui nessa terra. Então, celebrando a Eucaristia, cresce cada vez mais esta unidade entre os fiéis e cresce cada vez mais a comunhão dos fiéis
o próprio Deus e a vida de Deus estão em cada de nós que participamos da Eucaristia. E depois segue ainda uma outra frase, não menos significativa. Nela, a Santíssima Eucaristia, está o clímax tanto da ação pela qual em Cristo santifica o mundo, quanto ao culto que a Igreja presta a Deus. Clímax da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo. Então, Deus atua em formas diversas aqui neste mundo. Deus atua em formas diversas a nosso favor. Deus atua a nosso favor já, desde a criação do mundo. Por quê? Porque se nós estudamos catecismo, se nós lemos então, a rica tradição da Igreja, os padres da Igreja, a própria Sagrada Escritura, nós chegamos a entender toda a criação que Deus tem feito. Deus fez para o homem, a favor do homem, em benefício do ser humano, por amor à criatura humana. Mas isto é apenas o início da obra de Deus a nosso favor. Ao longo de toda a história da salvação, ao longo de toda a história desse mundo, Deus atua por amor ao ser humano e a favor do ser humano, para o bem nosso. Esta ação de Deus a favor do ser humano, contemplamos ao longo de toda a história, também do Antigo Testamento, e contemplamos em modo todo especial no mistério da encarnação do Verbo de Deus, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se faz homem, se encarna, assume a nossa natureza humana, não pelo seu prazer, mas por causa e por amor de nós, para poder estar mais perto possível daqueles que Ele tanto ama. Mas se nós contemplamos toda a vida de Jesus e toda a ação de Jesus a nosso favor, Jesus curou tantos doentes, Jesus anunciou incansavelmente o Evangelho, Jesus, pela sua presença, levou os pecadores à conversão, os indicou o caminho para Deus, caminho de santidade, a que o homem em Cristo é chamado, e um caminho de santificação, que Cristo, nosso Senhor, pela sua presença e ação, abre aqui neste mundo. Mas o ápice de todo este caminho do Filho de Deus, de toda a sua obra, em que Ele atua para libertar o homem da escravidão do inimigo e o reconduz para Deus, o santifica, o eleva ante Deus, o reconduz à comunhão com Deus. Toda esta obra redentora, salvífica e santificadora que Jesus, nosso Senhor, realiza, chega ao seu ápice no mistério da Santíssima Eucaristia. Entre todas as obras que Jesus, nosso Senhor, realizou aqui na terra, a favor nosso e a favor da nossa santificação, a obra máxima de tudo isto é a Santíssima Eucaristia. Para nos elevar a nós homens terrenos, tão ligados e apegados a tantas realidades terrenas, elevar-nos ante Deus, conferir-nos, conceder-nos, comunicar-nos uma vida sobrenatural, uma vida celeste,
uma vida eterna. A obra máxima para nos conceder isto é o dom sublime da Santíssima Eucaristia. Como nós já vimos, o batismo é apenas o começo deste caminho e desta vocação. O crisma é mais um passo decisivo, importante nisto, mas toda esta obra em que Deus atua a favor da nossa, sim, recondução até Ele, a nossa elevação até Ele. Deus leva este processo ao seu ápice, a sua clímax, como fala o catecismo, através do dom da Santíssima Eucaristia. Nós sempre falamos da Santíssima Eucaristia. Agora, se a Eucaristia que Jesus nos dá é santa, santíssima, e se esta Eucaristia entra em nós e nós a acolhemos com o coração devidamente preparado, então ela opera também em nós esta santidade, quer dizer, nos eleva de uma vida assim, sempre em qualquer modo, ainda distante de Deus, nos leva a uma cada vez maior proximidade com Deus, a uma cada vez maior amizade com Deus, a uma cada vez maior unidade com Deus e comunhão com Deus. Então, toda a Santíssima Eucaristia é um instrumento da nossa santificação. E se nós olhamos a história da Igreja e a vida dos santos, sim, de onde vem a sua santidade? Vem do Santíssimo Sacramento, vem da comunhão frequente, cotidiana, sim, da Santíssima Eucaristia. Então, se nós queremos tornar-nos santos, onde vamos procurar esta santidade? A não ser naquele sacramento que se chama Santíssima Eucaristia. Se Deus deposita nesse sacramento todo o bem espiritual da Igreja, nos ensina o parágrafo anterior do Catecismo. E se este sacramento é santíssimo, e se nós participamos deste sacramento, também não pode deixar de operar também em nós a santidade. O fruto de uma verdadeira piedade eucarística, de uma busca assídua da presença eucarística e da comunhão eucarística. Não pode a não ser sim, a santidade. E se nós não alcançamos a santidade de vez, de um momento para outro, a Santíssima Eucaristia, ao menos nos põe neste caminho da santidade, nos faz crescer na santidade. Cada comunhão bem feita, sim, teremos de falar sobre isto ainda, bem feita, aumenta a santidade daquela pessoa que comunga Jesus no Santíssimo Sacramento. Da Santíssima Eucaristia. Mas ela tem uma outra vertente ainda. Nela está o clímax, não só da ação santificadora de Deus, mas também o clímax do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por Ele ao Pai. Então, se através da Santíssima Eucaristia, Deus, em sua santidade, então, os santos anjos no céu, eles cantam o trisagio e cantam Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Santo, 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 e o Senhor Deus do Universo, ou seja, o Deus dos exércitos celestes, dos santos anjos.
Então, se Deus, na sua santidade, na Santíssima Eucaristia, chega mais perto de nós, isso também em nós deve levar a produzir as atitudes apropriadas, de suma reverência, as atitudes de sumo respeito e de adoração. Sim, se por um lado Deus, com toda a sua santidade, a Santíssima Eucaristia, chega até nós, e também através da Santíssima Eucaristia, que nós chegamos mais perto de Deus. Então, a oração, a suma oração, a máxima oração, a expressão máxima da oração da igreja se realiza onde? Se realiza exatamente na Eucaristia, na Santa Missa, na oração eucarística, onde o sacerdote, em nome de Cristo, se dirige ao Pai Celestial, unido a todo o povo de Deus. Então, aqui é que em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo, a nossa oração se eleva em forma toda singular ao Pai Celestial. Porque na oração eucarística, na oração da Santa Missa e no sacrifício eucarístico, que é inseparavelmente unida a esta oração que a Igreja realiza na Santa Missa. E na Santa Missa, que toda oração da Igreja, a Santa Igreja chega ao seu ápice. Não tem um momento onde nos é concedido em nossa oração, chegamos mais perto de Deus. Nossa oração chega mais alto para o céu, a não ser na Santa Missa e através do mistério eucarístico. Porque lá onde nós rezamos na presença de Jesus e depois, mais ainda, em comunhão com Jesus, é o próprio Jesus que reza em nós e conosco e através de nós ao seu Pai Celestial. Oferece Ele a cabeça, as nossas preces, sim, a nosso favor. Oferece estas nossas preces ao seu Pai Celestial. A gente deve meditar muito sobre o mistério da Santíssima Eucaristia, em tantas perspectivas diversas, por tantos caminhos diversos. E quanto mais a gente mergulha dentro desse mistério, quanto mais descobrimos a sua grandeza, a sua sublimidade, a sua santidade, a sua riqueza, a sua profundidade. E, afinal, assim, a sua suma importância para a nossa própria vida cristã. Se nós transcurássemos a Eucaristia, o que seria de nós? Ela é o nosso grande tesouro. Ela é o caminho onde Deus chega mais perto de nós e onde nós chegamos mais perto de Deus. Então, onde existe outra realidade mais importante da nossa vida cristã, onde existe coisa mais importante na nossa caminhada, se nós entendemos a nossa vida à luz da fé como uma vocação eterna, uma vocação para o céu, uma vocação para a santidade, uma vocação para uma comunhão eterna com Deus. Como podemos deixar em segundo, terceiro plano a Santíssima Eucaristia? Quanto mais entendemos a grandeza da nossa vocação cristã, tanto mais também vamos chegar a entender a
a importância do mistério eucarístico para todos nós. Quantas vezes as pessoas se fatigam em longas orações e novenas e isto, aquilo, para alcançar a graça de Deus. Leem tanto e tanto livros para entender como chegar à santidade. Mas o caminho mais rápido, o caminho mais eficaz para chegarmos até Deus e nós encontramos Deus presente no meio de nós e nas nossas vidas é aproximar-se assiduamente, devotamente, respeitosamente, com fé íntima, profunda, com confiança verdadeira e, acima de tudo, um grande amor a Jesus, o Santíssimo Sacramento. Este mistério é mistério, sacramento de amor. Merece também por nossa parte todo amor. E quanto maior nosso amor a Jesus na Eucaristia, tanto mais vamos também nós experimentar o amor de Jesus na Eucaristia para conosco. E vai se abrindo, então, este mistério ainda oculto perante os nossos olhos. Quanto mais acreditamos, quanto maior a nossa confiança, quanto maior o nosso amor a Jesus eucarístico, tanto mais também nós vamos experimentar nós mesmos pessoalmente tudo aquilo e muito mais ainda aquilo que nós meditamos hoje. Clímax de toda a ação em que Deus vem até nós. Clímax de todas as possibilidades que Deus nos oferece para nós chegarmos até Ele. A Santíssima Eucaristia é o ponto do encontro, onde Deus vai ao nosso encontro, à nossa procura, e onde nós estamos na procura de Deus. A Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, a adoração eucarística é o lugar onde os dois se encontram. O bom pastor que está na procura da ovelha perdida e da ovelha perdida que está na procura do Salvador e da salvação. Na Santa Missa, os dois se encontram. O céu desce sobre a terra em Cristo nosso Senhor. E a terra se eleva até o céu em Cristo nosso Senhor. Em Cristo Eucarístico. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe com toda a riqueza e força de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.